Boa noite, caríssimos. Boa noite, caríssimos. É muito bom tê-los aqui conosco na nossa terceira live, nesta proposta de trabalhar durante 10 semanas a depressão, conhecendo todos os seus aspectos, todas as suas armadilhas, ou até mesmo os cuidados. Nós estamos encontrando uma forma de receber essas pessoas, estamos procurando recebê-las com bastante amor, que é, na verdade, o conceito principal para o trabalho com depressivos. Nesse minuto, nós sabemos que, estatisticamente, a cada minuto, nós temos uma pessoa cometendo suicídio no mundo. Essa é a estatística da Organização Mundial de Saúde. Por isso que eu peço às pessoas que pensam nisso, que peçam ajuda, que busquem receber a ajuda de outras pessoas para que elas não cometam um suicídio. Mesmo aquelas pessoas que já passaram por essa experiência, ou fizeram tentativas, busquem ajuda. É muito importante que vocês, se estiverem em depressão, sejam recebidos por pessoas com bastante amor, com bastante cuidado. Nós reforçamos esse comportamento de pedir ajuda para que nós tenhamos menos notícias nesse sentido. A nossa live de hoje, a terceira, ela traz no conteúdo os aspectos psicológicos do ego, né? Assim como nós já vimos na primeira os conceitos importantes da depressão, conhecemos 8 conceitos. Na segunda nós vimos no geral alguns aspectos da depressão e do suicídio. Agora hoje nós vamos então falar alguns aspectos psicológicos do ego. O ego tem uma definição pelas pessoas, né? Alguns têm uma definição correta, outros têm alguma coisa assim muito discrepante do que realmente é, mas o ego é parte integrante da teoria da personalidade de Sigmund Freud, que é exatamente o pai do inconsciente. Então, nossas mentes, elas funcionam como um mecanismo. Elas têm em sua característica como se fosse um motor, né? Então nós temos um funcionamento, e para isso nós precisamos de muita energia. Então eu vou trazer aqui a energia que nós já conhecemos, que é a nossa energia, a origem de tudo, a energia cósmica. E à medida que nós colocamos nesse mecanismo cerebral essa energia, nós então começamos a fazer todo o movimento do organismo, que nós vamos denominar isso como sendo a nossa personalidade. Então essa energia toda que nós canalizamos nas nossas atitudes, né, nos nossos comportamentos, elas vêm da nossa personalidade, dessa energia que flui no nosso organismo. Na definição de Freud, né, na teoria do inconsciente de Freud, na personalidade, os 3 elementos
para ele, né, de personalidade, é o que nós vamos apresentar para que nós possamos esclarecer um pouco mais esse mecanismo da neurose. Mas uma coisa importante, aqui nós temos um novo conceito, personalidade. Então, esse conceito, eu trago aqui uma definição minha, que é como eu percebo a personalidade, mas nós podemos encontrar vários teóricos definindo personalidade. Eu vejo que a personalidade, elas são as nossas experiências, as nossas vivências, e que elas vão somando essas experiências e cada uma delas vem nos ensinando. Portanto, a personalidade são as nossas experiências que se somam e nos ensinam e nos tornam, né, o que nós somos pelas nossas atitudes. Nós podemos reconhecer a personalidade das pessoas assistindo, vendo o seu comportamento. Vamos unir todos esses conceitos que nós vimos até agora, conceitos estes vistos desde a primeira live. Nós vimos o primeiro, que foi consciência. Né? Ter consciência é você se situar, saber aonde nós estamos. E para isso nós colocamos dois elementos muito importantes. Um deles, né, a senciência, que seriam as nossas percepções do nosso ambiente, e o outro, a ciência, que é o nosso conhecimento. Então, a sapiência, conhecimento, e a senciência, a nossa percepção. Veja que a consciência, ela, então, ao perceber o meio, ela é que reconhecerá a nossa emoção, ou as nossas emoções. Nós apresentamos em outra live as dezenas delas, e nós sabemos que nós temos emoções positivas, negativas, neutras, mas são elas que vão imediatamente formar nosso sentimento. Sentimento esse, então, que rege também a nossa personalidade. Veja que, então, quando nós falamos em personalidade, nós começamos a trazer os dois conceitos que nós já havíamos adquirido, tanto de consciência quanto o de sentimento. A personalidade, então, aqui agora está formada. E, ao formar a personalidade, nós recebemos essa energia e agora nós vamos, então, entrar em ação. E esta ação no organismo psíquico se dá pelo pensamento. Pensamento esse que rege a nossa vida. Agora, nós não podemos esquecer da nossa memória emocional. Tudo que nós vivemos, nós já vimos isso, mas tudo que nós vivemos é gravado como se fosse um diarinho, fica ali registrado. E guardado esse sentimento, toda vez que nós imaginamos que vamos passar por aquela experiência novamente, aquele sentimento, então, é recuperado. Por isso que, às vezes, nós temos situações que, mesmo não passando pela situação, nós sentimos como se estivéssemos passando por ela. Porque, imediatamente, esse sentimento, essa emoção, leva a um pensamento. É o caso do medo. Mas, à medida que a nossa memória, então, estimula, né, também o nosso pensamento, porque essa memória está gravada, nós começamos, então, a perceber. Então, o primeiro deles é a percepção, ou melhor, de como nós compreendemos
o meio em que nós estamos, ou aquilo que está acontecendo, qual é o estímulo que nós estamos recebendo. E também vem o como nós percebemos isso. Então, nós compreendemos o sentimento, depois nós, pela consciência, nós interpretamos isto, e a maneira como nós percebemos, e depois formando o nosso ego, o nosso eu, a nossa personalidade, que é determinada no como nós somos. Então, essa fusão de conceitos que nós já fizemos, eu trago porque, na verdade, cada um de nós é único. Nós somos, todos nós, diferentes. Cada um de nós recebe a estimulação, as emoções que formam os seus sentimentos e, com isso, reage, e essas reações são distintas. Vamos, então, pegar os 3 elementos de Freud. Dentro desse conceito, né, o primeiro deles é chamado de id. O segundo é o próprio ego, este que nós estamos falando. O terceiro é o superego. O superego, então, fecha os 3 conteúdos da nossa personalidade, segundo Freud. Como que eles se comportam, né, na nossa psique? Então, aqui vem a definição do que é o id. Né? O id é, na verdade, o nosso princípio de prazeres, de buscar gratificações o tempo todo e imediatamente, rapidamente, né? Porque nós temos desejos, vontades, e se elas não acontecerem, vêm as frustrações. Aí nós temos o superego, que é, na verdade, o aspecto da nossa personalidade que mantém nossos padrões morais, nossos valores. E isso está dentro de um campo histórico-cultural, porque aqui nós podemos acrescentar, né, o tempo e o espaço, é o antecedente e o presente. É aquilo que veio vindo formando a nossa moral, né, que é o antecedente, e onde nós colocamos em prática, que é o presente. O ego nada mais é do que aquele que põe as 2 necessidades, tanto do id quanto do superego, em prática. Por isso ele recebe o nome de princípio de realidade, porque ele é real, ele apresenta essas nossas necessidades egóicas. Então, dentro desse conceito, nós podemos dizer que o ego, ele assimila o meio que nós vivemos e ele começa a fazer uma força a maior possível para satisfazer o ego, mas também de forma realista e socialmente adequado ao superego. Então, voltando àquele os nossos conceitos, né? Consciência, emoção, sentimento, formando a personalidade. Essa personalidade, então, que é o nosso ego. Então, vamos agora usar a palavra ego, né? Diríamos assim, ego e depressão. Eu poderia dizer, então, personalidade e depressão? Sim, poderíamos. Então, dentro desse conceito, o nosso ego é, na verdade, aquele que vai nos permitir perceber, vai nos permitir identificar como somos e vai compreender o que está ao nosso redor.
Quando nós colocamos, então, em ação esse mecanismo psíquico, nós vamos viver a vida. Então, a vida nada mais é do que um processo biopsicossocial. Nós somos seres biopsicossociais. Bio vem do corpo, né, do psico, a mente, e o social da relação que nós vivemos. Como já vimos, o homem é um ser gregário, vimos na primeira live. Então, nós precisamos, para viver em sociedade, porque somos gregários, nós não admitimos o isolamento. Então, o que acontece nisso é que quando o ego se manifesta, ele vira tudo isso de ponta cabeça. É como se nós estivéssemos revirando o que é real, né? O biopsicossocial se revira todo, justamente porque nós temos uma inversão. É o social influenciando o psíquico que influencia o biológico. Os acontecimentos externos acabam influenciando, né, porque eles causam emoções, essas emoções levam e constroem sentimentos, e esses sentimentos é que começam a modificar o nosso equilíbrio e, consequentemente, a nossa bioquímica, né? Então, isso faz com que nós tenhamos distúrbios, emocionais, como, por exemplo, gastrite, erupções de peles periféricas, justamente porque uma influência do psíquico no biológico. Mas essa inversão, ela veio, na verdade, atrair esse mecanismo. A nossa psique, essa nossa máquina psicológica, ela na verdade, é uma máquina que recebe, né, do meio a interferência. A partir daí, então, ela se modela ou ela reage, e a partir daí nós temos, então, os nossos sintomas, como é o caso, por exemplo, né, de nós termos uma manifestação de tristeza, de batimento cardíaco, de sudorese, né, que é aquela transpiração incontrolada. E esses sintomas todos, o conjunto deles, nos permite diagnosticar as doenças. Nós vamos procurar uma ajuda clínica, e a partir então das inquisições, das perguntas, da investigação, nós vamos conhecendo o conjunto de sintomas, e através deles nós então conseguimos chegar a um diagnóstico, seja para qualquer manifestação orgânica ou psíquica. É fato que, então, o ego é aquele que domina a situação. E essa situação, tendo domínio, ela começa, portanto, a intervir nas nossas características de ansiedade. Nós também já vimos em outra live, a ansiedade é natural dos seres humanos, né? Porque basta nós estarmos vivos, que essa expectativa de vida já nos leva a um grau de pequena ansiedade. A partir daí, então, nós começamos a ampliar a ansiedade pelas emoções. O medo é um grande causador, né, de um aumento da nossa ansiedade. Então, à medida que nós temos um fator muito importante, que é a autoconfiança, há uma proteção, e essa proteção diminui a nossa ansiedade
e nos protege. Mas não são todos os seres que têm um nível de autoconfiança para suportar esse controle, esse equilíbrio. Existem pessoas que, na verdade, o ego é muito maior. Portanto, a ansiedade ela aparece com mais intensidade porque a autoconfiança é muito menor e ela não consegue esse equilíbrio. É evidente que dentro dessa característica começam a aparecer, então, né, as complicações dessa ansiedade. Essa ansiedade passa para um comportamento de tristeza, e lembra que tristeza é um dos conceitos que nós vimos, e tristeza é algo que nós identificamos o porquê nós estamos sentindo. Mas a tristeza não controlada, desequilibrada, ela continua evoluindo e nos leva à angústia. Portanto, aí agora começam as manifestações orgânicas, né, os batimentos cardíacos acelerados, aquela sudorese que eu já me referi, e a partir daí a porta está aberta para a depressão. Depressão essa que nós sabemos que é única e exclusivamente resultado do desequilíbrio do ego. O ego tem as suas necessidades e essas necessidades acabam que tirando os indivíduos do equilíbrio. Porque nós temos inúmeras necessidades. Eu vou abrir até um parênteses, muito importante, porque as teorias de motivação é que justificam determinados comportamentos que nós temos. Como, por exemplo, né, aqui nesta pirâmide, é uma pirâmide da teoria de Abraham Maslow, teoria de motivação, que são as hierarquias motivacionais, nós temos na base das nossas necessidades, ou seja, portanto, o nosso id tem essas necessidades e ele quer satisfazê-las. As necessidades fisiológicas primitivas de comer, de beber e o próprio sexo são necessidades fisiológicas básicas. Então, tudo aquilo que não é suprido causa frustrações. A segunda necessidade, acima na hierarquia de Maslow, vem a necessidade de segurança. O indivíduo precisa dessa proteção. À medida que ele não tem isso, ele não está resguardado, guardado, né? Porque a necessidade aqui pode ser suprida com a proteção, com uma casa, por exemplo, né? Proteção às intempéries do tempo. Um trabalho, né? É a garantia da manutenção da vida. Isso são garantias, portanto, necessidade de segurança. Subindo ainda na escala, fisiologia primitiva, depois essa que seria a nossa segurança, vem a necessidade gregária. Então, a necessidade gregária é exatamente a nossa necessidade social. Né? O gregário vem de grei, comunidade. Somos gregários, vivemos em comunidade. Evoluímos, saímos daquele movimento individual pré-histórico e viemos aqui agora a viver em grei, em sociedade, em comunidade. Continuamos a evoluir, né? Isto aqui é uma escala de evolução etária, porque quando nascemos somente com as necessidades da base da pirâmide. E à medida que vamos crescendo, nós vamos chegando às necessidades superiores. Aí nós chegamos, então, à necessidade de estima. É a necessidade maior do adulto. E o adulto, né? E se ele não tiver satisfeitas as suas necessidades de estima, aí sim é que vem as frustrações. Então, o consumismo de hoje é mantido por essa necessidade. O ego tem, portanto, essa necessidade.
E a maior delas, aquela que fica no pico da pirâmide, que nem todos conseguem atingir na vida esta necessidade, que é a necessidade de realização. Porque a necessidade de realização do ser é de crescimento, é de desenvolver. Às vezes as pessoas ficam estagnadas e não chegam a suprir esta necessidade. Veja que as necessidades abaixo da autorrealização são necessidades em déficit. Faltou, a gente corre atrás. O ego corre atrás. O id faz com que o ego torne isso realidade. Portanto, o equilíbrio, ele só vem realmente quando nós temos essas necessidades no nível em que nós possamos supri-las. E na sociedade em que nós vivemos, né, às vezes isso é impossível, porque é pensamento, porque é possível sim, porque, como eu disse, é pensamento. Se assim eu penso, assim eu obtenho. Então nós podemos, na verdade, ter algumas ajudas nessa questão psicológica, que quando eu digo que para tratar o depressivo nós precisamos do diagnóstico psiquiátrico e dos seus medicamentos, nós precisamos da psicoterapia, porque ela vem ajudar o indivíduo a conhecer esse mecanismo, a identificar esse mecanismo que o sufoca e torna impossível a sua paz interior. Eu acho que, né, os conceitos de hoje não foram tão complicados, muito embora nós já chegamos aí à escala de 9 conceitos e já abrimos a porta para o conceito 10º, que é a motivação. Mas o mais importante é que nós vamos devagarzinho, vamos entendendo isso e vamos tirando isso do nosso pensamento. No trabalho de combate, né, à depressão e ao suicídio, nós temos o nosso grupo Liga da Vida, e nele, né, neste e-mail, nós gostaríamos de receber experiências de pessoas que tiveram, né, tentativas e que querem compartilhar, no sentido de propor acolhimento àqueles que têm esse tipo de pensamento. E também, né, a partir de hoje, nós vamos receber perguntas daqueles que nos assistem, para que eles possam ter respostas às suas dúvidas. Às vezes, mesmo na live, pode ficar alguma dúvida, então é importante que usem este canal para falar conosco. E nós vamos, então, na próxima live, ter respostas. Logo no início, nós vamos responder a algumas perguntas, sem identificar as pessoas que a fizeram, mas vamos responder. Mas bem breve, né? Porque a nossa proposta é ter lives de 30 minutos e nós não queremos consumir tanto tempo para que sejam possíveis nós levarmos os conteúdos, porque eles são importantes. Quanto mais nós falamos a respeito disso, menor serão os números na estatística do suicídio, porque falar disto é acolhimento. Então é muito importante para nós falarmos disso. Agora, eu insisto sempre em dizer, né, guarda esse número, né, 188, que é o CVV, 24 horas para poder socorrer aqueles que precisam de ajuda, né, busquem ajuda. Né, está em depressão? Busque ajuda, peça socorro, é muito importante. Antes de encerrar, eu quero trazer aqui o nosso QR Code e nele nossa campanha, né, de você comprando um livro, você doa outro a jovens que precisam dessas informações para que nós possamos
difundir, falar cada vez mais a respeito disso. E já lembrando, né, que na próxima quinta-feira, nós, dentro da nossa quarta live, nós vamos falar das circunstâncias da depressão. E com isso, nós encerramos aqui a nossa live de hoje e agradecemos a todos vocês e que podem ser, sim, companheiros que levam essas informações a outras pessoas, fazendo esse ato de amor e reduzindo esse número estatístico, né, que hoje, a cada 60 segundos, nós temos uma morte. E isso é inadmissível, que nós, seres humanos inteligentes, possamos concordar com isso. Boa noite a todos, que Deus os abençoe.